Estufa com controle automatizado. A estufa agrícola é um sistema de cultivo bastante confiável e eficiente. Pode oferecer as condições ideais para as culturas em um ambiente fechado e controlado, em que é possível manipular a temperatura, nível de umidade do solo e luminosidade. Fatores estes que não podem ser controlados em um sistema de cultivo tradicional. Devido à estufa sempre fornecer as condições ideais de cultivo, é possível produzir em qualquer época do ano, pois fatores climáticos, externos ou pragas não interferem dentro do ambiente da estufa. O projeto consiste em uma estufa com um sistema de supervisão de temperatura, luminosidade e umidade do solo, além do controle para a temperatura e luminosidade. É um modelo de pequena escala que tem como público-alvo a população comum que deseja produzir um pequeno cultivo, mas que não podem se dedicar integralmente para prestar os devidos cuidados. Com sensores de temperatura, luminosidade e umidade, o produtor doméstico saberá e terá todas as informações básicas necessárias para verificar se o cultivo está em boas condições. O sistema de supervisão será atuado por um microcontrolador em conjunto com três sensores. O microcontrolador é um modelo Arduino Uno, que receberá os dados enviados pelos sensores e exibirá em um painel LCD as medidas de temperatura, luminosidade e umidade. O sensor de temperatura utilizado é o LM35, que possui boa precisão e amplitude suficiente para medir a temperatura interna da estufa. Para medir a umidade do solo, será utilizado um sensor capacitativo, que possui boa precisão e maior durabilidade em contato com a água. E para a luminosidade, será utilizado o sensor LDR de 5 milímetros. A estufa possui um controle automático para regular a temperatura interna. Com os dados coletados pelo sensor de temperatura, o microcontrolador foi configurado para ativar as ventoinhas a partir do momento em que registrasse uma temperatura acima do ideal. Além disso, também conta com o controle de luminosidade, em que o Arduino recebe a luminosidade atual do ambiente e, caso esteja abaixo do recomendado, o microcontrolador ativa as lâmpadas de LED para iluminar a estufa por um determinado tempo. Se após o período determinado a luminosidade do ambiente permanecer abaixo do ideal, o mesmo processo ocorrerá até que o ambiente externo esteja iluminado o suficiente para manter as condições ideais para o plantio. Por fim, com esses processos automatizados, o produtor deverá somente regar de forma manual,